Всем привет! В этом vlog я учу русский язык. Bom, gente, hoje, como eu acabei de dizer, vou fazer um vlog estudando russo. Não estudo russo assim sempre, inclusive esses materiais aqui eu acabei de comprar, me dei de aniversário, que é o curso de russo para iniciantes e contos em russo para iniciantes também, focado em aprendizado de russo. Mas também vou dividir um pouquinho do meu aprendizado de russo com vocês. A câmera pode estar meio estranha, talvez eu esteja até meio deformada, assim, as coisas, né? Eu gravo com a câmera do iPad e vocês estão meio tortos porque eu tive que colocar vocês aqui na cama, porque eu vou usar a mesa. E que mais que eu tinha para falar sobre esse enquadramento todo esquisito? Bom, é isso, né? Vocês vão estar, eu vou estar meio com um bração maior, essas coisas assim, mas faz parte. Geralmente eu gravo, quando é vlog, eu gravo com o meu celular, mas meu celular tá carregando e eu também não testei o microfone com o meu celular. Então vai ser esse aspecto informal. E é isso, é o que temos para hoje, por enquanto, neste canal. Vamos lá. Acho que é melhor eu comentar primeiro sobre os meus estudos de russo. Eu estudo russo por aplicativo faz um tempo, nunca foi consistente. Eu não sou uma boa estudante de russo. Vamos começar por aí. Não sou. Fui uma boa estudante de francês, fui uma boa estudante de inglês, mas eu não sou uma boa estudante de russo. E é isso, porque quando a gente fica mais velha, a gente tem que fazer outras atividades, equilibrar os nossos hobbies com outras atividades, que incluem, obviamente, muitas responsabilidades. E quando eu aprendi francês e inglês, eu não tinha que lidar com tanta responsabilidade assim, e eu tinha mais tempo para lidar com os meus hobbies e para fazer uma boa distribuição entre eles. Obviamente, vocês sabem que aqui eu gosto muito de ler, então ler é um hobby. Eu gosto de escrever, escrever é um hobby. Gosto de estudar idiomas, é um hobby. Faz tempo que eu não pego a minha flauta e é um hobby. Então, e tudo isso com semanas atribuladas de trabalho e com 2 empregos. E, enfim, é mais difícil ter um estudo consistente. Mas eu tenho aula uma vez por semana. E eu tento fazer Duolingo, só que atualmente, desde março, eu não tenho feito muito Duolingo de russo. Eu tenho feito mais Duolingo de alemão. Por quê? Porque eu quis. Porque eu li um livro e eu precisei trabalhar um pouco com o idioma alemão. Eu li um livro para o trabalho, que é, na verdade, o melhor livro do ano para mim até agora. E enfim, aí eu precisei mexer com a língua alemã e no fim das contas estava e ainda estou muito interessada, né? Minha banda preferida é alemã e enfim, só que meu marido é russo e eu preciso estudar russo. Eu faço, como eu disse, aula de russo uma vez por semana com uma professora particular online. Ela estava morando aqui em São Paulo, agora ela foi morar na Rússia, de volta, né? E, enfim, é isso. É claro que estudar um idioma não é fácil. Assim, é uma grande jornada, é uma grande aventura e normalmente vale a pena. Pelo menos eu gosto bastante. O estudo de um idioma nos faz descobrir outros universos. E eu espero que um dia eu avance bem o suficiente para ler alguma coisinha assim dos autores clássicos russos. Bom, aí tem toda a questão, né, quando você aprende um idioma, ter a dedicação e motivos para se dedicar. E digamos assim que estando ocupada, mais ocupada do que quando eu aprendi os outros idiomas, e com a Rússia em guerra e fazendo coisas muito feias, inclusive hoje fizeram uma coisa muito feia, hoje é dia 24 de maio, a gente não tem muita inspiração para pegar e estudar o idioma, o que é uma pena,
porque é um idioma muito rico, com uma cultura muito rica, e, enfim, ainda existe essa questão de culpa. Mas eu tento focar no âmbito pessoal. Então, meu marido é russo, se eu tiver filhos, eu pretendo que eles sejam bilíngues, português e russo, então eu preciso entender o que eles estão falando. Eu quero muito me comunicar com a família do meu marido. E quem sabe um dia estudar, quer dizer, estudar não, ler Dostoiévski em russo, Dostoiévski, né, sei lá, em russo. E seria muito legal. E além de tudo, dessa parte, assim, mais a questão de inspiração ou falta de inspiração, você tem que russo é uma língua, um idioma dificílimo para nós, falantes do português. Se você não acha difícil, você estuda russo e você não acha difícil, parabéns pra você. Mas eu acho muito difícil, eu fiquei assim, gente, será que eu estou velha demais para aprender idiomas? A gente nunca está velho para aprender nada, mas eu digo no sentido de velocidade, porque eu nunca fui tão lerda para aprender um idioma como eu estou sendo com o russo. Então faz 1 ano e meio que eu estudo, ainda sou iniciante, entendo algumas coisas, não entendo a maioria. E, enfim, é complicado, mesmo fazendo aula, mas ao mesmo tempo, como eu disse, eu não sou uma aluna exemplar, o que significa que eu tenho minha aula e às vezes eu só vou pensar sobre russo de novo na próxima aula, sabe? Eu tenho assistido a vlogs de leitura ou de cotidiano das russas também, então tem me ajudado com algumas coisas, principalmente agora a compreender melhor a questão do aspecto verbal, que é o que eu estou vendo na minha aula, e eu também já vou chegar e comentar sobre isso. Mas assim, as pessoas, quando eu falo assim, eu tô estudando russo, né? As pessoas sempre falam, é porque tem um outro alfabeto, né? Gente, outro alfabeto é a coisa mais tranquilinha que você pode ter em russo. Porque assim, a partir do momento que você aprende o alfabeto, a coisa só vai ladeira abaixo, só fica mais difícil. Às vezes, quando é um negócio um pouco mais fácil, eu olho para minha professora e fico assim, não acredito, não tô acreditando que é fácil desse jeito, tem uma pegadinha por trás. E geralmente até que não tem, eu acho que português, nesse sentido, tem mais pegadinhas, quando a gente pensa em exceções da gramática e tudo mais. Pelo menos no meu nível básico de russo, assim. Eu tenho percebido isso e... Enfim. Ontem, meu marido, Sava, falou pra mim assim, que ele queria muito que eu tivesse o nível de russo que ele tem de português. Só que português, para falantes de russo, eu acho que é bem mais fácil. Bem mais fácil. A pronúncia é difícil. Se você quiser testar a pronúncia de russo na sua casa, aí agora, você tenta falar 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. E isso é russo. Às vezes você tá lá fazendo o Duolingo e você tem que pensar assim, meu filho, você tá de brincadeira comigo com essa frase aqui, que parece um trava-línguas. É tipo isso. E aí tem todas as outras questões gramaticais. Russo, assim como o latim e como o alemão, tem os casos. Então, de acordo com a função sintática que aquela palavra está exercendo na frase, ela vai mudar o final. Então, é que nem quando a gente faz essas questões ou as declinações para, né, o feminino, o masculino, eles fazem para tudo, mas de acordo com a função que tem. Então, por exemplo, eu leio um livro, quer dizer, eu leio o livro, né? Yatitayo Kinigu. Só que Kinigu, que é livro, ele tá conjugado. Entende? É porque a palavra, como se fosse o original, seria kniga. E aí, só que assim, kniga é uma palavra, que é livro, é uma palavra feminina. E aí ele tem esse finalzinho U. Mas se for uma palavra masculina e sem vida, inanimado,
Aí você não faz nada, continua normal. E se for um homem ou um animal masculino, aí você vai mudar o final e vai acrescentar A. Então, às vezes você tem, tipo, um nome de homem, mas fica com A no final. Tipo, Anton, aí fica Antona. Tipo, mó feminino. Só que não é o caso. É uma loucura. E aí todos os pronomes mudam também. E, enfim, eu sempre confundo todos esses pronomes. Porque cada caso vai ter os pronomes vão ser diferentes. E, enfim, é um sofrimento. Mas é um sofrimento que eu espero que um dia vá valer a pena, né? Eu também, gente, vocês sabem aqueles, sei lá, canais de estudo que as meninas fazem um lettering todo fofo, todo lindo, super. Não. Eu sou super desorganizada. Essa aqui é o estilo da minha anotação na sala de aula. Não tem, assim, eu comecei aqui. Aí eu fui aqui. Mas vão ter umas coisas aqui que foi tudo no meio da aula. Eu comecei e fui assim, ó. Sabe? É tipo isso. Aí depois eu não acho nada. Na aula seguinte eu não acho nada. Aí na aula passada, essa folha aqui tinha acabado, né? E aí na aula passada eu comecei mais organizada. Aí eu tava super me achando. Mas ainda assim tem uma desorganização. Tá vendo que eu já fui aqui pra baixo, né? E às vezes tem palavras meio escritas errado e tal. E eu não corrijo. Tipo, a minha professora, ela me manda depois, porque ela põe as palavras. Às vezes ela não põe todas mais, mas ela põe algumas palavras lá no chat. E aí, quando eu percebo que eu escrevi errado, tá, corrijo. Mas tem vezes que eu não percebi que eu escrevi errado e eu só vou perceber depois, num outro dia e tal. Apesar dela ter escrito às vezes no chat e ela me manda via WhatsApp. Enfim, péssima aluna. E, enfim, acontece, né? Eu não sou uma pessoa muito organizada no geral. Eu sou simplesmente seguindo o fluxo de mim mesma. Não é fluxo da vida, não é fluxo de nada, é fluxo de mim mesma. E com o russo eu tinha que ser um pouquinho mais organizada, sim, para facilitar a minha vida. Mas eu não consigo. E como é que é conseguir em russo mesmo? Yanimagu? Yanimagu? Fica aí, ó. Depois eu pergunto pro Sava e aí eu confirmo essa informação por escrito. Bom, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou estudar a lição 7 desse livro aqui. Yabudo Prahadit Urok Siem. E aí eu vou finalmente abrir esse livro aqui. Não, eu não abri, não fiz seriamente esse livro. Na verdade, eu nem li. Eu não li nada desse livro, eu só fiz assim, ó. Que legal, nossa, tem partes que estão em negrito, tem exercício e tal. Mas ler, não fiz. Esse aqui eu fiz 2 lições. O que acontece? A minha professora tem a própria apostila. E eu comecei uma apostila nova com ela essa semana sobre aspecto verbal. Mas até o momento eu sei que eu estudei até a lição 18. São 30 lições e eu estudei até a lição 18. Então eu tô revisando as lições, porque assim, com o russo nunca é demais, com idioma nenhum, nunca é demais você revisar uma coisa que você não internalizou ainda. E com o russo, às vezes, eu sinto que eu não internalizei nada. Sendo bem sincera. Depois eu vou para a parte do parabéns, e aí eu vou só ter um contato com cultura russa. Se você estuda qualquer idioma, isso é interessante de qualquer forma, você ter contato com as produções culturais de um país que tenha a língua que você está estudando, mesmo que ela esteja traduzida. Eu acho que isso causa inspiração na gente, e
é um estudo da cultura também, querendo ou não, e isso ajuda a compreender algumas questões do idioma. E depois eu tenho uma outra coisa que vocês vão ficar assim, quê? Isso não tem nada a ver com nada, mas terá a ver. Mas só depois. Então vamos lá. Eu peguei aqui mais uma folha, tive um momento de crise porque eu, com o russo, na verdade, eu uso a folha quadriculada. Sei onde eu pus? Não. Então eu peguei o meu caderno mesmo, normal, com as linhas normais que na verdade eu uso para. Esse aqui, gente, é o meu caderno de idioma. By the way. Então eu uso para todos os idiomas que eu estudo a folha com linha normal, menos russo. E aí, onde que eu enfiei? Não sei, só depois desse vlog que eu vou saber, porque eu não me organizei exatamente antes de fazer o vlog. Porque eu sou assim, se eu tivesse aqui, eu ia sentar para estudar e aí eu descobriria assim, cadê a minha folha? Aí eu ia procurar, e eu procurei, na verdade, é que vocês não viram. Não achei, e enfim, aí é isso, aí a gente segue com um material meio diferentinho, mas tudo bem, acontece sempre. E então vamos lá. A urok número 7, então a lição número 7 é sobre descrever coisas. E aí a gente tem aqui algumas palavrinhas já na abertura da unidade. E aí teremos aqui a explicação gramatical, né? Como é que funciona, como os adjetivos funcionam em russo, qual é o fim do feminino, qual é o fim do masculino. Cadê o masculino aqui, gente? Ah, eu pulei, as folhas são fininhas. Então a gente tem aqui todos os tipos. E aí a gente vai ter os casos preposicionais, que é o preposicional que eu estudei bastante com a minha professora. Ainda existem dúvidas? Sim, dá. O acusativo, que é o objeto direto. E aí, vários exercícios. Enfim, faremos isso. Eu não sei se eu vou fazer todos os exercícios agora, ou para sempre, porque assim, eu peguei esse livro mais por causa das dificuldades que eu já tenho, que eu já conheço, e aí eu quero revisar. E assim, não dá para pegar na internet? Dá, e às vezes eu pego. Mas é sempre bom ter um livro e com explicações propriamente, meio que um guia, assim. Tem a apostila da minha professora, mas também a gente já faz em sala, então eu queria um material diferente. E, enfim, então nós temos aqui algumas frases com adjetivos. Temos Большой театр, que é o grande teatro grande. Sim, Большой significa grande. É legal, né? Enfim. Русский язык, que é a língua russa. Добрый день, good day. Tverskaya улица, que é uma rua de Moscou. Доброе утро, que é boa manhã. В большом театре, que aqui é um caso prepositivo ou preposicional, não sei. Mas esse caso aí que a gente usa preposição. Então você vê que o Большой театр já mudou. Ele já virou Большом театре. Ele foi conjugado aqui por causa dessa preposição na Krasnoy Площадь, na Praça Vermelha. Na também é uma preposição. E aí vamos ler aqui.
Muito bem. Então, aqui ele vai falar um pouquinho sobre o final dos adjetivos. Ele começou pelos masculinos, e aí eu vou dar uma anotada. Isso é um negócio que geralmente eu já sei, mas é sempre bom anotar, porque outro dia, por exemplo, eu fui escrever russo, e aí eu fiquei, porque existem dois is, só que um desses is, na verdade, ele é até uma consoante, o que é bizarro. E eu ainda não entendi, tipo, esse aspecto dessa letra vai estar aqui na tela. E aí eu tava assim, ai, esse outro i, que é o i curto, i breve, i. Tipo, que eles falam assim, é i de Nova York. E aí eu fico assim, é tudo i, queridos. Esse i, eu tava assim, gente, é o primeiro i ou é o segundo i? E aí não, aí eu pus no i certo, que na verdade eles são letras diferentes, mas a gente com brasileiro fica parecendo o i com coisinho e o i sem coisinho. Que coisinho é esse? O que tá na tela. Então vamos lá. Masculinos. Bom, aí os femininos, eles são bem mais fáceis. Então a gente tem, por exemplo, novi, que é novo. Aí não é tão diferente, né? Eu gosto muito das palavras que são iguais, tipo temperatura. Novi, que é novo. Ruski, que é russo. E vtoroi, que é segundo. E aí no feminino fica novaya, depois ruskaya e depois Vitoraya, eu acho que é isso. Então, quando a gente vai falar aqui, ó, ele dá os exemplos. Novaya Ulica. Então, a rua nova. Ruskaya Gazeta. Ruskaya Gazeta. Jornal russo. Aí tem essa diferença, né? Às vezes, de uma para outra. Vtaroya Dver. Vitaroya Dver. Segunda porta. E aí o russo ele tem o neutro, que aí é o fim oye. Só que aí eles falam aie. E aí você fica assim. Porque o átono fica com som de A, que nem o nosso E átono fica com som de I. Ou o nosso O mesmo fica com som de U. No deles não fica com som de U, fica com som de A. E aí, por exemplo, deixa eu pensar. Às vezes minha professora pergunta assim: Какое сегодня число? Então, que dia é hoje? Sei escrever isso em russo? Não sei. Я не знаю. Aí eu chego e falo assim: Первое мая. 1º de maio. Nem é porque hoje é dia 24. Aí é o quê? Двадцать четыре. Mas aí como é que fica com a versão de dia assim, que é como se fosse 24º? Aí eu não sei. Двадцать четыре. Eu esqueci, ela me ajuda. Quando são os números, tem uns números que são meio complicados aí. E eu tenho muita dificuldade com número, isso é uma outra coisa. Então, assim, a gente tá fazendo esse vlog extremamente informal, só para eu desabafar as minhas dificuldades, que são praticamente quase tudo desse idioma. Ai, ai. Enfim. E aí a gente tem. Eu gosto de falar o oie, mas ela fala que ela só não corrige ainda na pronúncia porque vai me ajudar na hora de escrever, né? Só que, na verdade, eles falam aie. Então, aqui tem o novoye, só que é, na verdade, novaye. Novaye, imya, novo nome. Ruskaye, imya,
nome russo. Vitaroye. Aqui é diferente, ó. Vitaroye. Aqui eu vejo pelo acento no que os ingleses fizeram, porque esse livro aqui é britânico, né? Então os ingleses fizeram esse favor de colocar onde fica a sílaba tônica para mim. Então é Vitaroye. Vitaroye. Então, Vitaroye Uprajnenie. Então, segundo exercício. Palavra exercício, neutro. Deixa eu anotar aqui. Taraya de ver. Muito bem, então eu anotei como sempre, sem frufrus, que eu já desisti do frufru há muito, muito tempo. Então aqui eu anotei, eu não lembro se eu falei Vitoraya, falei errado, é Vitaraya, porque na verdade a sílaba tônica é no A, e aí como eu disse, o O fica com som de A. E enfim, anotei aqui mais bonitinho, bonitinho entre muitas aspas, né? Principalmente para as meninas que fazem vídeos de estudo. E aí vamos então para o exercício. Vou ter que colocar aqui o fim de cada palavrinha aqui. Então vamos lá. Pasolistva. Tô pronunciando certo, só Deus sabe. E os russos? E quem fala russo bem já? Veremos aqui, lição 7, novamente. Britanskoye, tava certo. Sim, aí a praça. Eu falei que ia ficar no feminino por causa de praça e não pus no feminino. Então fica Pushkinskaya Ploshad. Ótimo. Молодец, eu acho. Я думаю. Então fizemos um pouquinho. Eu estou gravando aqui, depois eu vou editar. E na verdade vocês estão vendo editado. Mas aqui para mim tá 37 minutos. Desde do momento que eu sentei aqui e expliquei da folha para vocês e tudo mais. Então foi, acho que um bom estudo. Então vamos conhecer um pouquinho sobre esse livro aqui, que é, então, para aprendermos russo com histórias. Muito bem, então esse livro aqui tem 8 histórias. E aí o que está destacado em negrito são as sílabas tônicas. E depois tem um exercício de compreensão. Aqui tem umas dicas de como aproveitar bem a leitura, mas são dicas bem básicas, assim, bem óbvias. Então, estão falando aqui, quanto mais você lê, mais você aprende. Você tem que aceitar que você não vai entender tudo quando você ler uma história e tudo mais, assim, básico, né? Ok, então o primeiro passo é observar a figurinha, depois observar o título, depois ler a história, ler o resumo da história que tem no final, que deve estar em inglês, e depois reler a história. E aí sim, dar uma olhada na compreensão e tudo mais. Então vamos ver aqui a figurinha. Nós temos um rapaz perdido, um caminhão de mudança, dois caras, que eu acredito que sejam os dois trabalhando no caminhão de mudança, e no caminhão tá escrito assim: Bezumnie Pielmeno. Não, Pelmeni. Eu só vi que era um I aqui. Aqui tem uma palavrinha, né? Parece U, mas é I no jeito que tá aqui. Então, o que seria isso? Não sei. Mas pelmeni, que eu saiba, é uma comidinha. Vou deixar a foto na edição. Glava
Adina? Seria feminino, glava Adina? Gotovimся. Bom, eu li aqui a minha primeira leitura e, obviamente, não entendi tudo, mas, pelo que eu entendi, é o seguinte. Nós temos aqui um casal de irmãos, o Daniel e a Julia. A mãe é russa, de Vladivostok, e ela estudava inglês, acredito eu, que ela foi para a Inglaterra estudar inglês, e lá ela encontrou o pai deles, que é inglês. E eles se casaram, tiveram esses 2 filhos, e eles falam tanto em inglês quanto russo. Só que o pai não fala russo, o pai fala só inglês. E eles estão indo estudar na Rússia. Eles vão para São Petersburgo, onde o Daniel tem amigos, quer dizer, um amigo que fala russo, que tem contato com pessoas que estudam inglês lá, e aparentemente é isso. Então eles estavam em casa, estavam arrumando as coisas para viajar, o pai dá dinheiro para eles, o pai e a Julia têm uma discussão sobre o valor do dinheiro, que parece que é bastante, mas na verdade não é. Depois disso, eles vão para o aeroporto, lá tem as pessoas que estão a trabalho, que estão de férias, e eles estão indo estudar. Eles dão tchau para os pais, se despedem. É isso que nós temos até agora, pelo que eu entendi. Agora eu vou dar uma olhada no resumo. Daniel e Julia, estudiante pa обмену Они живут в Лондоне. Esqueci de falar isso, eles moram em Londres. Они собираются в поездку в Россию. Они знают русский язык, потому что их мать русская, и они часто говорят на русском языке с родителями. Вся семья едет в аэропорт. Сначала Julia очень волнуется, но потом она успокаивается. Ok. Então, este aqui é o nosso textinho. Como já deu 1 hora de estudo, eu não vou continuar agora. Bom, aqui é o primeiro texto. Eu não vou continuar agora o livro, mas eu vou tirar algumas dúvidas sobre o texto em um outro momento, com o Sava também. E aí eu vou continuar, vou fazer a segunda leitura, depois eu vou fazer os exercícios. Vamos fazer uma pausa desses estudos mais formais, e aí a gente vai para a hora do bolo. Daqui a pouco realmente será a hora do bolo. Mas vamos retomar essa leitura aqui da aldeia de Stepantikovo e seus habitantes, do Dostô. Eu só li pouquinhas páginas. Eu vi... página 24. Tem umas 15 páginas que eu li. E aí a gente vai retomar essa leitura finalmente. Bom, gente, eu li então 35 páginas
da aldeia de Stepanchkovo. Então, como eu falei para vocês, esse livro é narrado pelo sobrinho. Aí eu não sei se é sobrinho ou se é só uma pessoa que se beneficiou desse senhor de terras. Esse senhor de terras, que é o tio, ele herdou essas terras. Antes ele estava no exército russo e aí ele herdou essas terras. Ele é um coronel também. E ele é muito gentil, muito delicado, tímido e tudo mais. Só que a mãe dele é terrível e ela tinha ficado viúva, se casou de novo com um general, então ela é chamada de generala. E aí esse general morreu. Só que antes dele morrer tinha vindo um agregado, que é um tal de Foma Fomitch. E esse Foma Fomitch, ele é insuportável. Ele quer mandar em tudo, ele é só um agregado, mas ele quer mandar em tudo, as pessoas não podem comer antes dele chegar e tudo mais. E ele trama com a generala algumas situações, provavelmente para ficar com mais poder. E então esse sobrinho, esse misterioso, que a gente só descobre depois que o nome dele é Sergei, ele é um jovenzinho, foi lá estudar em São Petersburgo, continuou lá, e por um tempo ele só estava falando com o tio para pedir dinheiro, essas coisas assim, como os jovens são. Depois ele começou a ficar mais preocupado, ele teve contato com duas pessoas que falaram desse tal de Foma Fomitch, e ele resolveu escrever para o tio, e o tio estava super estranho, falou que ele precisava voltar para Stepanchkovo para poder se casar com uma moça. E enfim, ele estava interessado em casar com essa moça porque essa moça também era muito bonita e jovens gostam de moças bonitas, né? Enfim. E aí, enquanto ele estava indo para Stepanchkovo, ele estava quase lá, a carruagem dele deu um problema e ele teve que parar no ferreiro. Nisso, tinha um outro senhor no ferreiro que estava voltando de Stepanchkovo e ele estava revoltadíssimo com a situação daquele Foma Fomitch lá na casa do tio dele. E, enfim, estou muito interessada. Eu adoro e ao mesmo tempo eu odeio esse tipo de trama, porque com certeza a generala e esse Foma Fomitch estão causando terror e provavelmente querem pegar o poder ou alguma coisa que não é do direito deles, e isso me deixa muito nervosa. Então eu adoro e também odeio porque eu fico nervosa. E aí eu descobri que o meu bolo, que eu ia falar, né, que aqui era a hora do bolo porque é uma hora gostosinha, que eu ia ler o livro e tal, mas esse aqui seria num sentido figurado. Só que eu ia ter o meu sentido literal, que eu ia comer um bolo, e vocês provavelmente vão estar vendo aí na edição as cenas desse bolo sendo feito. Mas aí eu só descobri que eu vou ter que comer esse bolo só amanhã. Um absurdo. Mas é porque o bolo tem que absorver todo o creminho, não todo o creminho, mas boa parte do creminho. Então só amanhã poderemos comer esse bolo de mel, que é uma receita russa. Enfim, aí agora eu vou pegar e terminar de ler um conto do Sherlock Holmes. E aí esse é aquele momento que eu falei que parece totalmente aleatório, só que na verdade ele não é. Porque, cadê o meu marcador, gente? Ah, tá aqui. Eu estou lendo o conto A Banda Malhada. Eu já li esse livro inteiro em 2016. Inclusive foi um dos primeiros posts que eu fiz no meu Instagram literário, quando eu tinha esse Instagram literário, Delírios do Gato Preto. Mas assim, eu lembro da história, eu tenho os flashes da minha imaginação, só que eu não lembro o final. E que bom que eu não lembro o final, né? Porque agora eu tô muito interessada. Mas o que acontece é que a gente começou a assistir ontem, mas assim, só começou mesmo porque o Sava tentou resolver esse problema, que é a gente vai assistir o Sherlock Holmes soviético. E o primeiro episódio é esse conto aqui, A Banda Malhada. Só que as legendas
não estavam funcionando no nosso leitor aqui da nossa TV. E aí, enfim, não tenho russo suficiente para entender o que os caras estão falando. Eu entendo umas palavras, mas eu posso entender o tema da conversa, o teor, obviamente, por causa das expressões e tudo mais, faciais, né? Só que eu não entendo tudo, obviamente. Vocês viram que o meu russo não é aquelas coisas. Então, eu tô relendo o conto, e aí eu vou saber do que se trata. Essas conversas no fim, vai acabar me ajudando até a estudar o russo em si. Porque eu vou saber do que eles estão falando e aí eu não vou precisar ficar prestando muita atenção na legenda, mas eu vou poder tentar prestar muita atenção no que eles estão falando, e isso pode me ajudar bastante. Aqui, nessa história, vem uma moça cedo, de manhã, lá na Baker Street, pedir pela ajuda do Sherlock Holmes e, consequentemente, do Watson também, sobre uma coisa muito estranha que está acontecendo com ela. E o que está acontecendo com ela? Ela perdeu a irmã dela fazia uns 2 anos. E a irmã dela morreu de um jeito super estranho. A porta estava trancada, as janelas estavam fechadas e ela simplesmente morreu. Parece que de overdose de algum remédio. Só que na mesma noite em que a irmã morreu, um pouco antes, essa irmã, que é a irmã gêmea dela, perguntou para a moça, para Miss Stoner, se ela estava ouvindo um assobio. Porque desde que ela tinha ficado noiva, ela começou a ouvir um assobio. E agora a Miss Stoner, que sobreviveu, também está ouvindo esse assobio. Ela teve que dormir no quarto da irmã, então ela teve que sair do próprio quarto dela e foi dormir no quarto da irmã. E nisso ela começou a ouvir o assobio e tá perto do casamento dela. E as 2 irmãs, no caso agora só a Miss Stoner, moravam com o padrasto. A mãe dela já era falecida e ela deixou para cada filha uma soma de dinheiro, que não é muito, mas é uma soma de dinheiro. E elas moram na propriedade que era da família do padrasto, que era uma família muito tradicional, só que eles perderam muito dinheiro em jogo e tudo mais. E o próprio padrasto, ele estava tentando se reerguer quando ele era jovem, só que acabou indo para a Colômbia e nisso ele se meteu num problemão lá e ficou preso por uns 10 anos. E aí, quando ele saiu de lá, ele foi para a Índia, que foi lá que ele conheceu a mãe das meninas. E enfim, então essa é a situação. Miss Stoner está aterrorizada porque naquela noite ela ouviu o assobio. Nisso ela já pegou o trem para ver o Sherlock Holmes porque ela está com medo de ser assassinada. Que nem a irmã foi, só que não é comprovado que a irmã foi assassinada, só que eram circunstâncias muito estranhas. Eu nem sei se o que eu tô falando fez sentido, mas enfim. Então eu vou terminar esse conto agora e aí depois, mais à noite, a gente vai assistir a esse episódio, que é o primeiro episódio do Sherlock Holmes soviético.
Сегодня новый день. Мы сходили в супермаркете, и сейчас я буду переводить параграф, который я прочитала вчера. И вчера я не знала, поняла ли я параграф. Сейчас я знаю, я поняла. Потому что я спросила моего мужа. И сегодня я счастлива, потому что после обеда мы будем есть медовик. Это параграф. Vamos ver. Tá. Bom, eu não sei tudo, né, gente? Eu entendi o parágrafo, mas tem as palavrinhas específicas, então eu acabei de pesquisar. Ani, quer dizer, não pesquisei a palavra toda, eu pesquisei só as duas palavrinhas que eu precisava. Ani sabirayutsia v paísdico Veracio. Então, eles têm a intenção de ir para a Rússia. Esse texto aí é o texto que vocês vão ter visto quando eu editar. Então, eu traduzi ele agora junto com vocês. Mas aí vai estar numa cena depois, de acordo com o meu próprio script. E é isso. Depois eu volto quando estivermos no chá da tarde, tomando um chazinho realmente e comendo medovik. Ой, разрешила посмотреть на самом деле. Então, vocês viram aí que o bolo estava lindo e maravilhoso. Мы ели кусок медовика. Medovika? Eu acho que é isso. E, nossa, gente, estava muito bom. Esse bolo é um bolo de mel e ele tem esse creminho que ele é feito de smetana, que é tipo um creme azedo que tem muito na culinária desse lado do mundo, na culinária eslava. E é assim, é uma delícia. O Sava fez tudo, então ele fez essa parte da smetana, que é uma smetana meio adaptada, e ele fez, obviamente, o que vocês viram, a massa que é feita de mel, e assim, estava sensacional. Eu amo esse bolo. Quando eu fui para a Rússia, eu comia todos os dias. Porque é muito, muito bom. E ficou gigante, rendeu muito, então vai ser muito bom. Essa semana aqui vai ser incrível. Então o bolo estava очень вкусно. Eu vou fechar o vlog por aqui. É um vlog bem vida real, bem aprendizado real, não tem nada milagroso, não tem nada sensacional. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau. Quer dizer, pacá, pacá.